Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um encontro, mais um momento. Vamos compartilhar conhecimentos. Eu sou a professora Maria José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 4 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de língua portuguesa. E em língua portuguesa hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os tempos verbais. Vamos descobrir a função dos tempos verbais e vamos entender como um verbo pode ser conjugado em determinados tempos verbais. Hoje vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre os tempos verbais. Então, pessoal, os tempos verbais, eles são recursos da gramática, da língua portuguesa, que eles indicam o tempo em que está acontecendo a ação ou indica o tempo em que a fala está sendo mencionada em um determinado contexto. Então, os tempos verbais, eles são recursos da gramática da língua portuguesa, E eles indicam o momento da ação, ou seja, o tempo em que está acontecendo. Eles podem se dividir, podem se referir-se aos tempos verbais do passado, tempos verbais do presente e tempos verbais do futuro. Hoje vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre os tempos verbais do presente e do futuro. E eu já compartilho aqui uma imagem com vocês para que possamos ampliar os nossos conhecimentos. Tempos verbais. O presente é o tempo verbal que expressa um fato que ocorre no momento da fala. Ou seja, o presente é aquele tempo verbal onde está acontecendo agora, nesse exato momento. E nós temos aí um exemplo. Agora, Ana descansa. Essa frase é um exemplo do tempo verbal do presente. Vamos agora entender um pouquinho mais. Nós temos também o pretérito, pessoal, que é a referência a algo que já aconteceu antes da fala. E aí o tempo verbal do pretérito, ele vai se dividir em perfeito, simples, composto e imperfeito. E aqui nós temos o perfeito simples, o presente do perfeito simples. Ele anuncia um fato que começou em um momento anterior ao da fala e que foi totalmente concluído, ou seja, uma ação concluída. Ele anuncia pra gente, um momento, ou seja, um fato que começou, mas que teve uma conclusão. E nós temos aqui um exemplo. Laura limpou a casa. Ou seja, esse exemplo dessa frase, Laura limpou a casa, indica que ela concluiu a ação. Vamos agora para o perfeito mais que perfeito. Vamos para o tempo verbal mais que perfeito. É aquele que faz referência a um fato que ocorreu antes do outro já ter terminado. E nós temos aí um exemplo. Quando você chegou, sua mãe já tinha saído. Ou seja, é quando acontece um fato, porém já tinha acontecido um outro anterior. Nós temos também o imperfeito, que é quando expressa um fato ocorrido, mas que não foi completamente concluído. E o exemplo que nós temos aí é assim: Márcia assistia filme quando seu filho chamou, ou seja, ela não deu tempo, ela concluiu o filme, pois o filho dela chamou ela. Aqui nós vimos alguns exemplos do tempo verbal do presente. Quais tempos verbais podem acontecer as ações no presente? E agora, pessoal, nós vamos ver o tempo verbal do futuro, tá? Eu já compartilho aqui com vocês. O futuro é a referência ao que ainda não aconteceu, ou seja, é aquele tempo verbal onde as coisas ainda irão acontecer. Não foi realizado, ainda vão acontecer. E no futuro nós temos o futuro do pretérito simples, é aquele que indica algo que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato do passado. E nós temos como exemplo, Luana viajará amanhã, ou seja, só amanhã. Temos também, pessoal, o futuro do pretérito composto, que é aquele que expressa um fato que poderia ter acontecido posteriormente a um fato do passado. E aí nós temos um exemplo. Se você não tivesse comprado supérfluos, teria dinheiro para viajar. Temos também o futuro do presente simples, que faz referência a algo que deve ocorrer em um futuro próximo, Em um futuro bastante próximo.
E também nós temos aí o exemplo do futuro do presente composto, que expressa um fato que deve ocorrer após o momento da fala, mas concluído antes de outro fato do futuro. E tem um exemplo aí para vocês. Antes de terminar o expediente, Murilo já estava pronto para deixar o recinto. Essa frase aí, nós temos a frase, pessoal, no futuro do presente composto. Maravilha, maravilha, pessoal. Na aula de hoje, nós estamos tendo a oportunidade de ampliar os nossos conhecimentos sobre os tempos verbais no presente, que é quando indica a ação que está acontecendo agora, e nós temos várias classificações dessa ação sendo realizada no momento, e também o tempo verbal do futuro, ou seja, quando a ação ainda vai acontecer, ela ainda não foi concluída. E aqui eu quero deixar para vocês alguns exemplos de frase, onde nós teremos a oportunidade de lermos essas frases juntos e assim ampliarmos os nossos conhecimentos sobre tempos verbais. Já compartilho aqui com vocês. Os tempos verbais são os momentos em que a ação se passa, ou seja, no presente, no passado ou no futuro. Temos um exemplo do presente. Agora estudo na escola. Passado, ontem estudei em casa. Futuro, amanhã estudarei no centro de estudo. Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau.